Seja muito bem-vindo a Tio A Desenvolvimento Familiar e a nossa primeira série de vídeos. Plutarco, um filósofo grego, certa vez disse: nenhum homem molha a argila e a deixa de lado como se os tijolos fossem se fazer por acaso. Você já parou para pensar que as crianças funcionam da mesma maneira? Nós somos esse oleiro que vai e molha a argila, mas nós não podemos deixar essa argila de lado. Nós precisamos realmente pôr as nossas mãos nela e formar os tijolos que vão ser essas crianças. Ou seja, o desenvolvimento de cada criança, ele deve ser intencional. Nos últimos vídeos eu tenho falado sobre as necessidades da criança. Se você ainda não viu os vídeos anteriores sobre as necessidades básicas da criança, eu já falei sobre aceitação, segurança e criando um senso de significado para o seu filho. Se você ainda não viu, vai lá agora, corre lá e aproveita e se inscreve no nosso canal, Tio A Desenvolvimento Familiar. E hoje eu vou falar de uma outra necessidade das crianças que é uma das mais importantes para o seu desenvolvimento. As crianças precisam de Deus. Sim, as crianças precisam de Deus. Deus não está restrito ao mundo dos adultos. As primeiras experiências a respeito de quem Deus é e como Ele age, quais são as características e os valores de Deus, acontecem dentro do âmbito familiar, onde as crianças vão aprender todas essas coisas através de nós, pais. Nós vamos ser o modelo que eles vão ter a respeito da figura de Deus na sua vida no futuro. É muito fácil para nós adultos negligenciarmos as necessidades espirituais das crianças e suas preocupações. Conceitos equivocados a respeito de Deus e que são carregados ao longo de toda a vida surgem de afirmações do tipo: Deus não gosta de você quando você não se comporta bem, ou se você sempre for bom, você vai para o céu. Então a criança nunca vai ter a certeza da sua condição espiritual caso sejam utilizadas frases do tipo se você, então condicionando a aceitação daquela criança por Deus ao comportamento dela. O lar é o primeiro lugar onde a criança vai aprender a respeito de quem Deus é e de quem ela é perante Deus. Mas o que a Bíblia diz a respeito das crianças? Diante de tanto material que nós temos hoje a respeito desse assunto, esperaríamos achar muitas coisas a respeito dele na Bíblia. Todavia, a Bíblia é muito direta e objetiva a respeito desse tema. No capítulo 6 de Deuteronômio na Bíblia, dos versículos 6 a 9, nós vemos uma passagem que trata muito diretamente a respeito do papel dos pais na criação dos filhos. Vamos a ele. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Então está em Deuteronômio 6, de 6 a 9. Vários princípios importantes estão descritos aqui nesse trecho das Escrituras e são repetidos em outras partes da Bíblia. Em primeiro lugar está o fato de os pais mesmos terem comunhão com Deus. Ou seja, os pais devem ser tudo aquilo que esperam dos seus filhos e não o contrário. Não os filhos devem ser tudo aquilo que os pais esperam deles, mas os pais devem ser o modelo e demonstrar para a criança como eles esperam que os filhos se comportem. Os pais não devem apenas conhecer o caminho e apontá-lo para os filhos. Eles devem necessariamente trilhar esse caminho em primeiro lugar. E aí sim, trazer os filhos para trilhar esse mesmo caminho junto com eles. Os pais que apenas contam sobre fatos religiosos para os filhos e depois os mandam para a igreja, não podem pensar que esses filhos vão continuar frequentando a igreja e seguindo esses princípios. O pai que dá boas instruções aos filhos e ao mesmo tempo dá um mau exemplo para eles na vida prática, pode ser comparado a uma pessoa que dá com uma mão um alimento e com a outra mão está dando veneno para os seus filhos. As crianças só vão compreender Deus, o amor, o perdão e a misericórdia, a aceitação e a verdade da palavra de Deus se eles experimentarem essas coisas nos seus relacionamentos humanos no âmbito familiar. O segundo princípio que nós vemos nessa passagem de Deuteronômio na Bíblia é que a responsabilidade sobre o treinamento de fé dos filhos está sobre os pais. Hoje em dia nós somos muito abençoados por ter conteúdos
cristãos na internet, nos livros, em atividades na igreja disponíveis para nós. Nós vivemos num país onde essas coisas são abundantes. No entanto, o círculo familiar é o lugar principal onde as crianças vão aprender a respeito de Deus. Quando os filhos veem os pais orando dentro de casa, se dirigindo a Deus, se torna muito mais fácil para essas crianças entender o fato da existência de Deus. Ou seja, o desenvolvimento espiritual da criança começa dentro de casa. Por mais que a igreja cuide das crianças nesse sentido, se não houver um encorajamento dentro de casa, uma colaboração dentro do âmbito da família, todo esse esforço de levar a criança para a igreja se torna perdido. E o terceiro princípio que nós vemos nessa passagem é que a instrução dos pais a respeito de Deus para os filhos deve ser contínua. O treinamento de fé deve ser dado pelos pais às crianças através das palavras e dos exemplos. São como duas pernas para o desenvolvimento espiritual das crianças, que devem caminhar juntos sempre. Sobre esse caminhar, as crianças vão aprender e se tornar verdadeiros praticantes dos princípios que foram ensinados a elas através dos exemplos. A percepção da presença de Deus na vida dos pais e da família deve ser sentida pelos filhos em todo o tempo. Principalmente adolescentes e jovens tendem a reagir muito mal a momentos de fé restritos a apenas algum momento do dia ou um dia da semana, porque eles identificam rapidamente essa inconsistência do comportamento dos pais. É como se fosse uma esquizofrenia espiritual. Quando eles estão na igreja, eles estão ali praticando e falando a respeito dessas coisas, mas a partir do momento que saem ali, eles já começam a agir de forma diferente, inconsistentemente com aquilo que eles falam ou ouvem dentro da igreja. Então, essa consistência, essa coerência se torna muito importante na formação dos filhos a respeito de quem é Deus e de quais princípios os pais e a família como um todo devem seguir. Os filhos se movem pela coerência dos pais e não simplesmente pelas palavras que eles dizem. Pais incoerentes geram filhos rebeldes e inconformados com Deus. A palavra ensino refere-se principalmente à questão do exemplo. As experiências mais significativas de fé acontecem entre os seus membros no dia a dia da família. Apesar de toda a carga de influência que nós temos sobre nossos filhos a respeito da fé e sobre trilhar o caminho correto, existe sempre o livre-arbítrio. Mas nós, como pais, devemos fazer esse depósito de fé na vida dos nossos filhos. Porque se lá na frente eles se desviarem do caminho certo, eles vão olhar para trás e vão ver uma referência, um marco, um lugar a partir do qual eles vão poder recomeçar a vida deles. E agora eu queria te fazer uma pergunta. O que você tem ensinado a seus filhos a respeito de quem Deus é e quem eles são diante de Deus? Como tem sido esse ensino dentro da sua casa, dentro da sua família? Será que você está demonstrando para os seus filhos que Deus só vai amá-los se eles se comportarem de uma determinada forma ou se eles sempre forem bons? Que condições você tem colocado diante dos seus filhos para que eles sejam amados por Deus? E se seus filhos hoje fossem entrevistados a respeito de que características de Deus eles veem em você, o que será que eles iriam responder? Espero que você reflita sobre tudo isso que nós falamos aqui hoje. Como você tem apresentado Deus aos seus filhos? Que características Deus tem e que características de Deus eles conseguem enxergar em você, na sua vida, no seu dia a dia. Um forte abraço para você, até o próximo vídeo e vida abundante para você e a sua família.